Quando desobedecemos a Deus, trazemos com esse ato transgressor muitos males que certamente influenciarão negativamente para não obtermos as vitórias almejadas. A obediência é imposta por Deus. Deuteronômio 13, verso 4 diz: Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. A obediência deve proceder do próprio coração. Deuteronômio 11, 13 diz: E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A obediência deve ser prestada voluntariamente, conforme Salmo 18, 44. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. A obediência a Deus deve ser constante, conforme Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A obediência a Deus não deve ter reservas. Em Josué 22, 2 e 3 lemos: E disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Uma característica dos crentes deve ser uma das características dos santos. A obediência deve ser uma das características dos santos. Diz 1 Pedro 1,14: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A obediência está intimamente relacionada à fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Quanto à vossa obediência, e ela é conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16, 19. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados por seu Espírito para obedecer, e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz desejo a vós que sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, verso 2. A obediência ao Evangelho é a obediência a Cristo, que resulta na comunhão espiritual com Ele, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento a obedecer a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Das duas, uma. Ou estamos obedecendo a Cristo, ou ao pecado. Ou é morte, ou é vida. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. A obediência a Cristo é um indicativo que nosso coração está transformado, regenerado. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. A obediência
deve ser alicerçada sobre o amor de Cristo, senão é farisaica. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mateus 23:25. A obediência é superior ao rito religioso, por mais exata e fielmente que esse rito seja observado. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. A obediência é a precursora e a evidência da glória eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. A obediência, muitas vezes, não se revela confrontadora, ameaçadora, mas de maneira sutil. Aparenta ser até convincente ou dissimulada. É chamada desobediência pós-moderna. Existe a chamada argumentação contrária. Mas por quê? Eu não concordo. Não tem nada a ver. Penso diferente. Existe a argumentação sentimental. Vocês não sabem como está a minha vida. Eu ando tão atribulada. Se eu contar minhas lutas, vocês vão chorar. Existe o argumento ocupacional. Eu sou tão ocupado. Tenho que trabalhar. Senão, quem me dará o que comer? Estou trabalhando muito. Existe a argumentação da desobediência espiritual. Olha, vou consultar a Deus. Deus me conhece. Eu não preciso de autoridade humana. Eu vou diretamente a Deus. Existe a argumentação sofismática. Eu faço, mas quem não faz? Uma vez só não faz mal. Existe a argumentação apelativa. Deus é misericordioso. Ele conhece as minhas fraquezas. Me mostre um que ainda não cometeu isso. Tem tantos aí que cometem coisas piores. Simplesmente a desobediência, não cumprindo, não dar satisfação. Faz como se nada tivesse acontecido. Como se é para a igreja, principalmente. Acha que, se fizer, está tentando um favor. E se for cobrado, fica emburrado. E comporta-se como vítima. Tem também a obediência parcial. Obedece, mas só um pouco, só a metade. Por exemplo, o rei Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Tem também o desobediente protestante. Ele obedece com a mente, mas não com o coração. Eu vou fazer, mas eu não quero fazer. Isso é uma exploração. Tem a obediência com a boca, mas não com o coração e nem com o corpo. Os 2 filhos, quando o pai mandou fazer, um disse sim, e não foi. Outro disse não,
e foi. Mateus 21, 28 a 32. O desobediente não reconhece a autoridade constituída. A desobediência afronta tanto a autoridade delegada, como também a que delegou. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, verso 1. A desobediência traz quebra de princípios espirituais. Efésios 6, 2, Gálatas 6, 7 e 8. O reino de Deus é composto de hierarquia. Essa quebra de princípio espiritual traz consequências. Os desobedientes serão punidos. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, versículo 20. Sejamos obedientes a tudo aquilo que Deus nos pede. Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e